Graças e paz, amados. Hoje nós vamos estar ministrando mais uma palavra de Deus. Hoje vamos estar falando sobre, no livro de Josué, sobre conquistar a promessa. Vamos ler aqui Josué 1, o versículo 1 e 2, e o 3, que diz, versículo 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Nun, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Vamos orar pela palavra. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Que eu possa ser instrumento em Tuas mãos, Senhor, para falar, Senhor, da Tua palavra. Abra os nossos corações, a nossa mente, para entendermos e compreendermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, estamos diante de um contexto muito conhecido, uma trajetória de conquista, como Deus ele tinha prometido que através de Moisés ele ia conduzir, dar livramento ao povo, e o povo ia possuir a terra prometida, a qual Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra da promessa. E nesse contexto aqui Moisés ele morre, e esta chamada, este propósito de vencer, de conquistar, passa para a vida de Josué. Josué agora tem um compromisso para levar o povo de Deus à terra prometida. E é interessante notar que, assim como Moisés tinha recebido uma palavra de Deus, que Deus seria com ele, agora Deus está dando a mesma palavra para Josué. E vamos observar que no livro de Hebreus, o autor também vai falar para nós ditar esta palavra em nossa vida. Aquilo que Deus te prometeu, Ele estará contigo para que você vá em direção ao cumprimento disso. E aqui, Josué ele tem essa palavra de instrução de Deus. Deus dá uma série de instruções, uma delas é ele não se apartar da palavra de Deus, meditar nela, nos ensinamentos, na lei, dia e noite, para não sair do caminho, porque o segredo de você chegar até a promessa é você continuar no caminho a qual Deus tem para você. E você só pode continuar no caminho se você tiver a instrução da palavra. Aqui nós já aprendemos algo, que o segredo de conquistar, do povo poder conquistar a terra prometida, era eles permanecer seguindo as instruções da palavra. Então, muito interessante isso. Nós, com as instruções da palavra, é o que vai nos levar ao lugar prometido por Deus, ao lugar da promessa, ao lugar da herança a qual Deus tem preparado para nós. E aqui inicia uma trajetória que eles vão ter que ir, e como o texto mesmo diz, eles têm que atravessar o Jordão. E o Rio Jordão aqui era um cenário de impedimento de prosseguir. E historiadores vão dizer que ele está, nesse período, ele estava na sua maior força. E ele descia com toda a força, formando aquela correnteza, a água correndo, e impossibilitando de ser atravessado. Porém, Deus ele vai dar umas instruções específicas para Josué seguir conforme ele fala. E aqui vai acontecer algo muito interessante, porque Deus também está provando que, assim como ele foi com Moisés, ele está sendo com Josué, e vai dizer que Deus dá a instrução ali. A instrução é baseada em quando os sacerdotes estivessem com a arca, pisasse no Rio Jordão, Deus ia fazer algo sobrenatural. E olha o que acontece. Os sacerdotes vão levando a arca, e quando eles pisam no Jordão, a água continua correndo nos pés deles. Naquele momento, eles não veem nada acontecer. Porém, a palavra de Deus diz que ia acontecer naquele momento. Mas eles não estão vendo com os seus olhos físicos, porque a água continua. Só que a água está se esvaziando. Por quê? Porque no momento que eles pisaram conforme a instrução de Deus naquele local,
Deus lá em cima cessou a correnteza da água do Rio Jordão. Bloqueou ela. O texto diz que ela se amontoou, impedida de ir correr abaixo ali para impedir o povo de Deus de atravessar. Olha como isso aqui é formidável. Eles não viram na hora, eles pisaram pela fé, obedecendo a palavra de Deus. A água foi esvaziando aos poucos. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas lá em cima já tinha acontecido. Deus já tinha bloqueado a água, impedindo ela de correr. Ela já estava amontoada, esperando tudo secar e o povo de Deus passar. Sabe o que isso significa? Mesmo que você não está vendo, parece que o cenário parece que vai te impedir de prosseguir. E não acontece. Continua obedecendo a instrução que Deus manda. Por quê? Mesmo que você não está vendo, não significa que Ele não está agindo. Você pode estar pensando que não vai conseguir atravessar para chegar na promessa, mas Deus está dizendo, se você está debaixo da minha instrução, eu já tenho bloqueado aquilo que poderia te impedir e Ele não vai poder fazer nada ao teu respeito. Pelo contrário, vai ter que ficar impedido, observando você atravessar e chegar na promessa. Recebe isso? Deus, Ele está bloqueando, travando, amontoando aquilo que poderia te impedir de conquistar para você chegar na promessa. Eles vão ter que assistir você chegar onde Deus tem separado para você. Por quê? Porque você optou em seguir as instruções, em obedecer a palavra, em fazer conforme Deus manda. Ó, o segredo está aqui. Fazer como Deus manda. E assim eles fizeram. O Rio Jordão ficou todo seco, aquele ambiente, eles atravessaram e aquilo, a água que poderia impedir eles, ficou lá travada, assistindo a passagem do povo de Deus. Assim vai ser com as coisas que parece que pode te impedir, uma vez que você está com Deus indo na frente, seguindo a palavra de Deus. E aqui ele vai, o texto diz, e ali, nós sabemos que eles chegam até a cidade de Jericó, a cidade de Jericó, e ali a cidade é cercada por um muro, o qual outrora Josué, nessa altura do contexto, Josué já tinha ordenado 2 espias ir até ali, a história de Raabe, e eles foram até a casa de Raabe, e porém eles nem precisaram espiar muito para saber se era de Deus, porque a própria Raabe falou, nós já estamos amedrontados, nós sabemos que Deus deu isso, deu esta terra para vocês. Eu tenho ouvido os feitos de Deus, o testemunho de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida do povo de Deus. E ali nasce uma fé na vida de Raabe, ela protege aqueles espias, como conhecemos a história, e ali ela faz um acordo que traria salvação para a casa dela. Que nós temos outro aprendizado. Os testemunhos que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que ficar observando para aumentar a nossa fé e nós termos cada vez mais a certeza que nós estamos se relacionando com um Deus que verdadeiramente pode mudar a nossa história. E ali, diante daquela muralha, Deus novamente vai dar uma instrução. Faz assim, 7 voltas, 7 dias, no 7º dia tu vai dar 7 voltas, totalizando um total de 13 voltas sobre o muro. E no momento exato, o povo vai dar o grito da vitória e a muralha vai cair. E Josué segue direcionado por Deus, toda a instrução conforme Deus tinha falado. Irmão, isso aqui é muito importante você pegar isso aqui. As instruções de Deus têm que ser levadas a sério, tem que ser cumprida detalhadamente, porque nos detalhes das instruções bíblicas que está o segredo da vitória do povo de Deus. E ali ele fez conforme Deus mandou. E quando eles gritaram, a muralha veio ao chão. E toda aquela cidade, todo aquele povo foi entregue na mão do povo de Deus. E eles conquistaram. Eles chegaram ali no primeiro estágio da promessa de possuir a terra qual Deus tinha preparado para eles. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha que ser forte, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ter ânimo e o mais importante, ele tinha que seguir conforme o que Deus estava falando. Ele tinha que permanecer dia e noite meditando na palavra, que a palavra de Deus é um manual de instrução para nós podermos ter uma vida de conquista e de vitória. E ali aquela muralha cai. E esta mulher que fez um acordo com os espias, nesse ato de fé, ela é salva com toda a sua família. Muito forte isso.
toda a família de Raabe é salva e todo o resto do povo é condenado, porque ela teve uma atitude de fé, de ir para o lado certo. Ela seguiu também, ali, né, os espias representam o povo de Deus, os agentes de Deus ali para a vida de Raabe. E eles também dão instrução, a qual ela segue detalhadamente, e por isso ela salvou toda a sua casa, toda a sua família. Por isso ela teve a sua trajetória de vida mudada e bênçãos favoráveis à vida dela, coisa que ela nem esperava. Até entrar na árvore genealógica de Jesus Cristo, ela entrou, porque ela teve uma atitude de fé e porque teve o coração disposto a seguir as instruções. Quer ter uma vida de vitória? Quer ter uma vida de conquista? Quer ter uma vida de resultados? Segue as instruções bíblicas. Busque, medite nela. Olhe para a Bíblia, não buscando, leia a Bíblia não buscando consolo, mas sim buscando confronto. Seja confrontado por ela. Por quê? Porque ao ser confrontado pela Bíblia, você vai ser instruído, ensinado, orientado, fortalecido nela para poder virar alvo das promessas e da bênção de Deus. Então aqui, Josué, ele nessa trajetória ele nos mostra a importância de darmos ouvido verdadeiramente para a voz de Deus. Descobrimos que Deus verdadeiramente quer fazer por nós. E termos ânimo, termos coragem de confiar que Deus está agindo ao nosso favor. O mesmo Deus que agiu no passado, ele continua hoje, presente com o mesmo poder e com a mesma autoridade. E como nós vimos, ainda que nós não estamos vendo, parece que o ambiente ainda está igual antes de eu obedecer a palavra de Deus, ele estava assim, continua sendo assim. Eu já fiz a minha parte, mas fique tranquilo, se você fez a sua parte, Deus é fiel para cumprir a parte dele, e a parte dele já está pronta ao teu respeito. Lá em cima, ele já deu ordem para cessar aquilo que podia te impedir e você continuar a caminhada rumo ao lugar aonde ele separou para cumprir todas as promessas dele na tua vida. Atualize isso no teu coração, na tua mente. Graça e paz.